Esse é um podcast do grupo Beberibe 1285. Você nos encontra no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outros diversos agregadores. Estamos também no YouTube, basta procurar por Beberibe 1285 e dar o play. Nossas redes sociais são o Twitter, @podbeberibe1285 e o Instagram é o podcast Beberibe 1285. Deem o play, nos sigam e compartilhem. Fala galera coral, começando aqui mais um Beberibe 1285 e hoje para falar sobre o pré-jogo, para trazer para vocês o pré-jogo de Santa Cruz e Paysandu, jogo que ocorre aqui em Recife, no estádio do Arruda, no próximo domingo e que é importantíssimo, tanto de Santa Cruz quanto de Paysandu na competição. Estão comigo hoje nossos amigos Francisco de Assis, Reginaldo Cabral e Gerailton Souza. E vamos embora começar a falar sobre o tricolor e o bicolor do Pará. Meu amigo Francisco, começar com você para trazer para a gente os números do Paysandu até aqui nessa Série C. Bom, Maurício, o Paysandu ele está fazendo uma campanha aquém do esperado. Pelo tamanho da sua tradição, junto com Santa Cruz, Remo e podemos colocar aí o Vila Nova, é um dos postulantes ao acesso. E todo mundo cravava o Paysandu como um dos clubes que estariam, por exemplo, virando o turno, ou liderando ou na vice-liderança. Mas agora se passaram 9 jogos, né? Digamos assim, um turno se passou, e o Paysandu está na 5ª colocação, a 3 pontos de entrar no G4 e a 7 pontos do líder, que é justamente o Santa Cruz. Nesses 9 jogos foram 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Observe que a maioria dos jogos foram derrotas. O número de derrotas supera o de vitória e supera, inclusive, o de empates. O artilheiro é Nicolas, né? Ele tem 4 gols na competição. E a última vitória, creio que foi na 7ª rodada, a última vitória foi contra o Ferroviário. Eles também venceram o Ferroviário lá no Ceará. Mas após isso, o técnico Hélio dos Anjos caiu e caiu atirando, né? Caiu falando mal do presidente, caiu criticando o diretor de futebol. Na realidade, não caiu, né? Ele pediu demissão. Chegou o Matheus Costa, né? Que veio acho que o último trabalho dele foi no Confiança. Matheus Costa até agora não tem vitória, né? Ele vai para o 3º jogo, ele empatou com o Botafogo, perdeu o Repá, né? Foi 3-2 para o Remo, e o Paysandu chega muito, muito pressionado. Como o Reginaldo já comentou, inclusive, na Rádio Tropical, o Paysandu tendo resultado negativo, vai ficar meio que configurado que a briga do Paysandu vai ser para evitar o rebaixamento para a Série D. É isso aí, amigo. Lembrando que o 13 vem aí uma reação, né? E é mais um clube que parecia que estava morto na competição junto com o Imperatriz, mas que parece que vai brigar para não cair também. Professor Reginaldo Cabral, diga lá. Fale, Francisco. Só outro detalhe, que eu falei que a quantidade de pontos do Paysandu até chegar no G4, né? Esqueci de falar da distância dele, que separa da zona de rebaixamento. O primeiro clube da zona de rebaixamento é o Botafogo, né? São rebaixados 2. O Botafogo da Paraíba está com 8 pontos. Ou seja, a distância do Paysandu para o primeiro rebaixado são de 3 pontos. Do jeito que são 3 pontos para ele chegar no G4, também são 3 pontos para chegar na zona de rebaixamento. É por isso que ele chega muito pressionado. Se ele perder o jogo, vai ficar assim, tipo, o histórico do Paysandu na competição, a não ser que venha uma sequência de vitórias,
é que ele brigue para não cair. Esse jogo é decisivo para ele. E eu acho que ele tem um número de derrotas maior do que o próprio Botafogo que está na zona do rebaixamento, se não me engano. O Botafogo tem muito empate. Tem muito empate, Botafogo. Muito Exato. empate, ou seja, o Botafogo está na zona Muito do empate. rebaixamento, mas perdeu menos do que o Paysandu. O Paysandu foram 4 derrotas, tem mais derrota do que vitória. É verdade. Pro tamanho do Paysandu, a campanha é complicada. Quando a gente começou o campeonato e o nosso primeiro jogo foi justamente contra o Paysandu, naquele jogo que nós fomos bem desfalcados, a gente achava que o jogo ia ser muito mais complicado do que foi lá na Curuzu, né? Mas, professor Reginaldo Cabral, Diga lá. os números do Paysandu, apesar de não serem desastrosos, não são uma maravilha, mas e o futebol que o Paysandu tem apresentado e apresentou no último jogo? Vamos lá. Nos traz esperança e confiança de uma vitória fácil ou é jogo duro? Vamos lá. Vitória fácil só vai haver na terceira divisão contra o Imperatriz. E contra o Imperatriz a partir da terceira rodada. Porque até a terceira rodada o Imperatriz ainda era novo na competição e ainda estava com um certo tesão de jogar. Tanto prova que ele tirou ponto do Remo, né? Perdeu para o Santa Cruz só de 2-0. Mas depois o time perdeu a vontade de jogar e aí não mais acredita nele mesmo, e aí as goleadas passaram a ser mais comuns. Então, acho que fácil só é o jogo contra o Imperatriz. Todos os jogos na Série C são marcados por equilíbrio. A Série C já é assim. A escassez de recursos faz com que os times sejam equilibrados. E esse equilíbrio, esse ano está sendo mais veemente em virtude da ausência da torcida. Então, o fator mando de campo não está sendo tão eficaz, né? Não está sendo tão contundente. O Paysandu, e aí a gente precisa considerar umas coisas, né? O jogo de domingo é fundamental para o Santa, para o Paysandu, mas fundamentalmente para o Paysandu. Porque o Santa tem 2 rodadas e 1 ponto à frente do Paysandu. A derrota para o Santa não é tão catastrófica, mas para o Paysandu sim. Por quê? Porque a gente tem que considerar que o futebol ele tem várias nuances e não somente a partida dentro de campo. Às vezes você tem um time bom, mas que a tabela, os resultados não vêm, e aí a atmosfera que envolve a pontuação, o campeonato, a cobrança da torcida, faz com que esse bom time passe a jogar um futebol de um time mediano ou de um time ruim, sendo ele bom. Por quê? Porque o futebol tem isso. Tem essas nuances psicológicas. E é isso que eu estou vendo no Paysandu. O Paysandu tem um time que facilmente poderia estar entre os 4 do grupo, mas não está. E se perde o jogo domingo, eu acho que a história do Paysandu na Série C vai ser para lutar contra rebaixamento. Até porque tem um atenuante que as pessoas não estão percebendo. A última rodada do Paysandu é com o Remo. Imagine, o Paysandu ele vai ter que fazer um campeonato de recuperação. E imagine se ele precisar dessa última vitória para escapar de um rebaixamento. Então é uma situação desconfortável. É um time que tem um poder ofensivo interessante, tem um lado esquerdo mais forte do que o direito, é um time meio cambaleante, né? Ele tem um lado esquerdo mais forte. Tem o Nicolas, que é um atacante perigosíssimo, tem um Maranhão, que tem um chute de média distância muito bom, tem o Shoa, que não joga, e estava para voltar, não é? Ele não jogou no último jogo, estava para voltar, que dá uma dinâmica boa na transição do Paysandu, também não joga. Então, o Paysandu tem um time que, individualmente falando, era um time que facilmente a gente cravaria ele classificado. Mas o futebol que o Paysandu está apresentando, né, é um futebol
não tão distante dos que estão lá na frente, mas é um futebol que não está tendo resultado. Eu gostei muito da partida que eles fizeram contra o Ferroviário. É um primeiro tempo bem equilibrado com o Ferroviário mais insinuante, mas no segundo tempo o Paysandu teve contra-ataques muito bem elaborados e bem rápidos e conseguiu vencer o jogo no Ceará. Mas aí volta para Belém, não consegue vencer e depois teve o clássico, né? O clássico, na última rodada, apesar de movimentado, foi um clássico muito, no primeiro tempo, muito equilibrado, uma leve superioridade do Remo na bola parada de Charles. O Paysandu foi muito tímido no jogo. E no segundo tempo, o Remo abriu logo 2-0. Foram 2 gols assim, muito, muito rápidos que o Remo fez. E parecia que o Remo estaria decretando, matando o jogo quando fez o segundo gol. Mas o Paysandu mostrou um poder de reação grande, conseguiu o empate, teve bola para fazer o 3-2, não conseguiu, e aí aos 47 o Remo fez o terceiro gol da partida e definiu a vitória. Foi um clássico, é um jogo que você vai analisar tecnicamente os times, mas você tem que levar em consideração que é um clássico, então tem um componente aí de acirramento, de ânimo, né? E um tabu que o Remo fazia tempo que não ganhava de Paysandu. O Remo jogou com muitos jogadores da base, né? É até interessante essa atitude, né, de Bonamigo, de promover alguns jogadores da base, mas eu notei o Paysandu muito intranquilo na hora da principal da jogada, que é da tomada de decisões. Então é um time que trabalhava a bola, principalmente pelo seu setor esquerdo, até bem, mas na hora de tomada de decisão, na hora do último passe, da conclusão da jogada, o Paysandu se precipitava. E eu vejo essa precipitação como já o aspecto psicológico afetado em virtude da pontuação do time no campeonato, e isso está pesando no rendimento do time de campo. O Paysandu vem pressionado, e eu faço a seguinte leitura, no caso, para a torcida coral, é que é um jogo que o Santa Cruz deve ter a inteligência de saber explorar justamente esse momento do Paysandu. Saber jogar com uma tranquilidade ao seu favor, com a intranquilidade do time de Belém. O Paysandu vai ter que, mesmo jogando fora de casa, propor o jogo. E não é uma força muito do Paysandu propor o jogo. O Paysandu é muito bom jogando reativamente. Ele tem um contra-ataque veloz e rápido. Mas ele vai ter que sair para o jogo. Mesmo sendo visitante, ele vai ter que propor o jogo que ele precisa da vitória. E o Santa tem que saber aproveitar os espaços que o Paysandu vai dar e o momento psicológico que o Paysandu está passando. Imaginem o Paysandu levando um gol de frente. Esse time desaba. Então, da mesma forma que nós somos pressionados e estamos para subir, né, para a segunda divisão, o Paysandu também, porque já esteve na Série A, já fez boas campanhas, foi campeão da Copa dos Campeões. Eles vêm pressionados. É saber ter paciência para explorar essa intranquilidade do Paysandu. E a torcida coral saber que não é jogo para dar exibição. Ninguém na Série C dá exibição. Ninguém tem qualidade para isso. Série C é um campeonato de eficiência. Cabe ao Santa Cruz ter a tranquilidade e ser letal quando o Paysandu mostrar a sua fragilidade, porque isso irá ocorrer. A não ser, o futebol tem suas nuances, um lance com 1 minuto de jogo, o Paysandu abre o placar. Aí o jogo muda de figura. Mas a tendência é que o Paysandu lance ao ataque para buscar a vitória, porque ele precisa dessa vitória, não é? Se ele tivesse um início de tabela
em que ele pegasse logo o Imperatriz, a gente poderia até dizer que ele ia segurar um pouco e esperar o Santa Cruz sair. Mas ele não tem o Imperatriz. O Imperatriz ele vai pegar do meio para o final. Né? Então ele não tem essa vitória certa. Ele vai ter que buscar essa vitória no jogo de domingo. Ele vai ter que propor o jogo, ele vai ter que sair para o jogo. Então o Santa Cruz vai ter que saber ser um time equilibrado, que não abra mão de atacar, não é? E que consiga se defender bem. Acho que a gente deve montar o meio-campo. Se Paulinho não tiver, eu não entraria com Paulinho. Veio de uma transição agora, veio de lesão, acho que não aguenta um jogo desse. E eu permaneceria com o Bileu, que dá uma maior segurança na cabeça da área. Não é? Ele preenche mais aquele setor, deixando a defesa mais resguardada. E eu entraria praticamente com a mesma formação do jogo de domingo. A única alteração poderia ser a saída de Michael Félix, a entrada de Jaderson ou do Caio Mancha, não sei a viabilidade disso. Não sei como foi o Caio no treinamento, enfim. Mas acho que a gente tem que ter equilíbrio defensivo e a gente já mostrou que é um estilo Martelotti, a gente tem uma transição boa e está sendo rápida essa transição. A bola vai de pé em pé, então acho que a gente tem, se a gente conseguir esse equilíbrio e ser um time que saiba sofrer no jogo, defender, e sair com rapidez e velocidade para o ataque, a gente tem condições de obter isso. Agora, lembrando, é um jogo equilibrado, mesmo a distância de pontos entre os times, não há muita diferença técnica dos elencos. Ok, professor. Gerailton, como é, meu amigo, que vem o Papão da Curuzu aqui para Recife, provável time do Paysandu? Vamos lá, galera. O Paysandu, no último jogo contra o Remo, aí, ele teve desfalques, né? E os jogadores estariam voltando agora. E o técnico Matheus Costa, já tem 33 anos, né? Esse técnico era o técnico do Confiança na Série B esse ano, né? Saiu do Confiança e substituiu ali o Hélio dos Anjos no Papão. Ele teria todo o seu elenco à sua disposição, mas teve problemas aí com Covid e alguns jogadores não viajaram para Recife, né? Vale ressaltar que eles saíram no dia de hoje, né, Maurício? Saíram no dia de hoje aí de Belém, vão fazer uma escala no Galeão, no Rio de Janeiro, e vão chegar em Recife aqui por volta das 22h40, 23 horas, e amanhã treina no CT do Retrô, né? Então, o provável time vai ser o Gabriel Leite, goleiro, né? O Tony na lateral direita, conhecido Tony, o Mikael, que está voltando, o zagueiro, que é o capitão do time. A torcida tem pego no pé dele, porque disse que ele tem sido um jogador muito lento e não tem passado segurança para a defesa. O Perema continua, né? E o Bruno Colasso na lateral esquerda, também muito conhecido. E aí o meio é o Wellington Reis, porque o Shoa, que estava voltando de suspensão, ficou em Belém, porque testou positivo para Covid. Então, Wellington Reis, Serginho, Alex Maranhão, Vinícius Leite, Nicolas, que é o jogador mais agudo aí do time, e William Barros com a letra U. William Barros com U, amigos. Então, esse é o provável time do Papão para domingo, né? Tem algumas ressalvas aqui, Maurício, porque o Gabriel Leite, o goleiro, por exemplo, não tem passado segurança, né? Os últimos jogos não tem passado a segurança aí, a torcida está pegando no pé. Até percebi que teve até enquete, né, lá em Belém sobre o goleiro, né? Se o Papão precisava contratar um goleiro mais rodado ou não. Então está pesando isso. Eles foram até atrás do Marcelo Boeck, que é o
o segundo goleiro aí do Fortaleza, mas difícil de tirar por conta da questão salarial, né? Tirar um goleiro, mesmo que seja o reserva da Série A para a Série C, requer muito cacife, né? Muito dinheiro para fazer isso. Então é um time que aparentemente joga no 4-3-3, mas compõe ali o meio, né? E o que chama atenção aí é a saída, né? É um time realmente reativo, mas com uma transição mais rápida, com contra-ataque mais rápido. Vai fazer falta demais o Uchoa, muito, né? O Anderson Uchoa é o coração ali do meio do time. Ele tem uma transição muito boa, então vai fazer falta. Vem desfalcado desse jogador importantíssimo aí no esquema do Paysandu, né? Mas como o Francisco falou, né, esse é o terceiro jogo ainda do Matheus Costa. Ele ainda está procurando a formação ideal, está conhecendo o elenco. E eu acho que o Santa Cruz precisa se aproveitar disso. Como o Francisco também relatou, o Paysandu está entre a cruz e a espada. Ele está a 3 pontos para entrar no G4, mas a 3 pontos para entrar no Z4. Então vem na pressão, né? O discurso é um discurso que precisam ganhar, que vem para cima. Não acredito que vem para cima. Vão jogar no erro do Santa Cruz, mas é um time perigoso. Mas a sua zaga tem entregado, viu? A sua zaga tem entregado. São 11 gols em 9 jogos. É a zaga mais vazada junto com a do Manaus. Então o Santa Cruz pode se aproveitar também. Mas Santa Cruz tem que ficar muito atento aí, viu, Maurício? Porque tem uma jogada aérea muito forte do Paysandu. Muito forte. E a gente tem percebido que o Santa Cruz tem pecado na bola aérea, né? Tem pecado na bola aérea e pode ser um trunfo aí pro Paysandu essa bola aérea. Então, o Paysandu vem desse jeito. Vem de Gabriel Leite, Tony Micael Perema e Bruno Colasso. Wellington Reis, Serginho, Alex Maranhão, Vinícius Leite, Nicolas e William Barros. Esse é o time do Papão para domingo, no Arruda, contra o Santa Cruz. O interessante, viu, Geraí? O Tony já passou por aqui. É um lateral que, quando passou por aqui, fazia bons cruzamentos e era bem agudo. Mas o lado mais forte do Paysandu é com o Colasso e o Alex Maranhão. Pelo setor esquerdo, né? E sempre em velocidade, em contra-ataque. Mas aí eu não sei, eu acho que o Paysandu, eu já vou numa visão mais diferente de Gerailton. Eu acho que o Paysandu vem para querer ganhar o jogo, ele vem para cima. Pode não vir muito exposto, lógico, mas ele não vai ficar esperando o Santa Cruz, não. Até porque ele está pressionado para vencer. E eu acho que aí ele vai ter que ir para cima. Como o Santa do Martelão é um Santa mais ofensivo, né, então a gente tem tudo para ver um jogo do ponto de vista futebolístico mais aberto. Do ponto de vista de torcedor, não, né? A gente queria um jogo mais tranquilo. Claro. Ô, Reginaldo. O último jogo, só um minuto. O último jogo realmente foi um dos melhores jogos da série C na nossa chave, né? O Remo saiu 2-0, né? E o jogo, eu não assisti o jogo, mas vi os melhores momentos e vi uma correria o tempo todo o jogo. Né? O Paysandu empata, né? E no final o Remo encontra um gol e vence a partida. Mas foi um jogo eletrizante, né? Foi um jogo muito franco, muito aberto. Vamos ver o que acontece domingo. Diga, Francisco. Chama a atenção uma curiosidade, né? A Jacuipense está fazendo a campanha fora de casa melhor do que em casa. Exatamente. Eles aprontaram com a gente aqui, tiveram até próximos de ganhar o jogo, foi 3-3, e o Paysandu foi derrotado lá, em Belém. Uma dessas 4 derrotas foi diante da Jacuipense, que com certeza era o tipo do jogo que eles contavam com esses 3 pontos. É verdade. Senhores, E venceu o Ferroviário. Apesar que o jogo da Jacuipense... E venceu o Ferroviário fora, né? Foi. apesar do jogo da Jacuipense, Ele eu foi fora. continuo afirmando. A Jacuipense, embora tenha mostrado um time que tem uma transição muito, muito boa, né? Um time que tem uma certa qualidade, roda a bola com qualidade, mas as chances do
da Jacuipense foi o Santa Cruz que deu a Jacuipense, fruto de jogadas concatenadas e criações da Jacuipense. O Santa Cruz deu os gols da Jacuipense, infelizmente. Tá. Senhores, outra coisa que chama a minha atenção, e que eu gostaria de falar, que me preocupa esses casos de Covid lá no Paysandu. 2 jogadores foram detectados com Covid, mas a gente sabe que é uma doença muito ardilosa, então podem até estar vindo jogadores contaminados e que vão testar positivo mais à frente, e que isso pode passar para jogadores do Santa Cruz também, né? Pode gerar desfalques. Até o momento a gente não teve nenhum caso, vamos torcer para que continue assim. Gerailton e Francisco, eu quero ouvir vocês também rapidamente sobre como é que vocês esperam o Santa Cruz, que deve vir com aquele time base, né, que a gente o torcedor do Santa Cruz já está decorando, que é Michael Clayton no gol, Totti na lateral direita, Dani Moraes e Elivelton, né? Elivelton que vem bastante contestado pela torcida, e Leonan na lateral esquerda, André, e aí a dúvida entre Paulinho e Bileu, né? Não, acho que entra Bileu. Bileu, né? Segundo volante. Entra Bileu. Não, André, Bileu e Didira. E Tinga também, né? E Tinga, Aí ele pode alterar aí o Tinga pro Jadson, né? Mas eu acho que o meio campo permanece mesmo. E aí Pipico na frente, e aí a dúvida se entra Jaderson, se entra o Caio Mancha, se entra o Michael Félix. Vamos esperar momentos antes do jogo para ver. Eu ainda daria a chance a Jaderson, que entrou bem contra o Ferroviário, fez gol, entre aspas, né? Ele cruzou para dentro da área, o zagueiro desviou e a bola entrou, e ele disse que o gol foi dele. Mas o que é que vocês esperam do Santa Cruz? Ver o Santa Cruz, rapidamente dar uma pincelada aí para os nossos ouvintes, e depois já digam seus placares também. Fala, Gerailton. Ô Maurício, o Santa Cruz teve um treino essa semana aí, acho que ontem, né? Quinta-feira. E ele testou o seguinte, ele teve como titular o Marcelo, né? Escalou o Michael Clayton, o Totti, o Dani Moraes, o Elivelto e o Leonão. E aí ele veio com Bileu, André, Didira e Lourenço. Ele testou Lourenço ali. E já testou Caio Mancha com Pipico, que não sei se é uma formação ideal. Caio Mancha e Pipico, porque o Caio Mancha, ele também é um jogador de referência muito parecido com as características do Vitor Rangel, que voltou, né? Vale ressaltar que voltou da cirurgia do seu filho, né? Então, a gente ainda tem essa incógnita aí do que vai acontecer. Eu acredito o seguinte, que eu entraria com o mesmo time que entrou no domingo passado contra o Ferroviário, menos o Michael Félix. E aí eu entrava com o Jaderson e o Pipico. Mas aí... Eu acho que vai ser um jogo... Pode falar. O Jaderson, o Gerailton. Essa formação que tu deu com o Lourenço no meio e Caio Mancha e Pipico é interessante, porque pode fazer uma variação. É um 4-3-3 que pode virar. É um 4-4-2 que vira 4-3-3. No caso da entrada de Caio Mancha, ele pode optar por quê? Porque Caio Mancha tem quase 2 metros. E é um jogador de boa presença de área. Então ele, por si só, prende os 2 zagueiros. E aí, Pipico, talvez, Pipico e um outro jogador mais leve, não prenda esses zagueiros e o Paysandu avance muito. Então talvez a entrada de Caio Mancha seja para prender mais o Paysandu, porque só ele vai prender 2 zagueiros. Então ele já evita que a defesa do Paysandu adiante, né? E aí o time não sobe tanto. Então evita que a marcação do Paysandu seja um pouco mais à frente. Faz sentido essa
essa escalação. Mas aí só domingo a gente vai ver, né? O que não me agrada aí é quando o Pipico sai dessa referência. Pelo menos as oportunidades que vi Pipico saindo dessa referência, o rendimento dele cai muito. E como tá voltando, né, de contusão, não sei se vai fazer esse homem de aproximação, enfim. Vamos ter que aguardar. Mas eu voltaria, eu viria com o time de domingo, mexendo aí nesse segundo homem do ataque. Né? No segundo homem do ataque. Mas eu permaneceria com o mesmo meio. Com Bileu, com André, com Tinga e com Didira. Eu manteria esse meio. Eu acho que vai ser um jogo muito aberto. A gente está propondo o jogo fora de casa, imagina em casa. Né? Eu acho que só tem que tomar muito cuidado com a compactação do time, né? Como teve o cuidado no último jogo, e mesmo assim nós tivemos algumas falhas, né, individuais, né, que acabaram com oportunidades perdidas aí na cara do gol com o Ferroviário. Mas eu acredito que vai ser um jogo muito bom e não vai ser um jogo fácil. Né? A gente não vence o Paysandu há um bom tempo. Eu não tenho esse número agora, mas faz um bom tempo que a gente tem esse tabu aí de não vencer o Paysandu em competições nacionais. Tá? Então, a gente precisa vencer o Paysandu e é um grande passo para a classificação, essa vitória. Meu amigo Francisco de Assis, que hoje ficou igual a mim, foi mais ouvinte do que comentou. Mas como é que tô bem discreto. Como é que você espera o Santa Cruz e para esse jogo aí contra o Paysandu? E eu tenho um desafio para lançar para Gerailton, viu? Eu quero dizer para Gerailton, até o fim do programa ele falar Tinga e Didira. Mas vai lá, Francisco, fale aí. Ui. Olha, eu acredito que a tendência é que ele entre com a mesma escalação da última partida contra o Ferroviário. Rangel, Vitor Rangel está de volta, certo? Faço questão de trazer essa boa notícia a vocês, vai estar disponível. Mas eu quero acreditar que ele não vai utilizar. E nem Paulinho, né? Talvez, eu não sei se Paulinho já pode ser relacionado, mas a tendência é que ele entre novamente com Tinga. Tinga e Didira, eu consigo, viu? Eu consigo, vamos ver se Geraldo consegue. O que é que eu espero? Qual é a minha preocupação? Não é nem uma preocupação, que eu espero que não aconteça novamente. É que contra o Ferroviário, a gente tomou vários sustos por alguns motivos. A gente precisa lembrar que o Ferroviário, querendo ou não, nessa competição de baixo nível, ele é um dos melhores, é um dos times com melhor aproveitamento. Então era de se esperar que dentro de casa ele pressionasse Santa Cruz. E outro ponto, falhas individuais. O Leonan não estreou bem. Peri, no seu segundo jogo, também foi muito mal. Certo? Ele, de certa forma, foi o leite do Ferroviário. Ou seja, é aquilo que o Reginaldo falou do jogo com a Jacuipense aqui, que o Santa Cruz deu muita chance para a Jacuipense. Não foi criação do Jacuipense. Foi o Santa Cruz oferecendo chances para ele. De certa forma, erros individuais fizeram isso no último jogo. A esperança que eu tenho é que isso seja corrigido. Porque o Paysandu vai chegar aqui, não custa repetir, ele vai chegar aqui muito pressionado e a gente tem que utilizar esse momento de pressão contra eles. Não é... E não o contrário. Como eles vão entrar muito pressionados, então o peso do jogo está sobre eles. Não é que o Santa Cruz pode entrar e perder e fica tranquilo. Mas como o peso está com eles, tomara que o time tire proveito disso. E tomara que seja como o Reginaldo está prevendo, né? Que o Paysandu busque o jogo. Eu sei que ele precisa fazer isso. Mas eu não sei se ele realmente vai. Olha, o jogo é como se fosse, fazendo uma relação, é a mesma coisa de você trabalhar com as contas vencendo e você liso, e você trabalhar com as contas
para vencer, mas você com dinheiro para pagar e sobrar. Esse é o Santa Cruz. Né? Então, assim, a situação do Paysandu é uma situação psicologicamente ruim. A atmosfera não é legal. Muito ruim. A atmosfera não é legal. E a gente sabe que os caras entram tensos dentro do jogo. Da mesma forma que o Santa Cruz, os caras devem entrar mais leve. Aí, quando a situação está assim, é mais fácil você acertar um passe, você tem mais coragem, né, de fazer um lançamento, de arriscar chutes. Né? O magnetismo parece que atrai para coisa boa. E quando a atmosfera é ruim, parece que tudo dá errado. Você fica acanhado, você não fica confiante, a bola pega na trave e não entra, enfim. A gente sabe bem o que é isso. Exato, sabemos. Então, senhores, quer falar mais alguma coisa, Francisco, sobre o jogo? É só lembrar algo que Geraldo já tinha falado antes, mas eu terminei lembrando agora, né? A defesa do Paysandu, a gente anda se queixando, né? A gente não, muitos torcedores, de que o Santa Cruz teria perdido consistência defensiva, que tinha uma consistência defensiva melhor com o Itamar do que com o Marcelo Martelotti. Eu enxergo isso como diferença de postura, né? Itamar se preocupava muito mais, era não perder, não perder, não perder. Aí, na sexta ou sétima opção, é que vinha a opção de querer ganhar. O Paysandu tem uma defesa muito vazada. É a pior defesa da competição. Confere, Gerailton? Confere, junto com o Manaus. Junto com o Manaus. O Gerailton e Francisco. Aliás, O Imperatriz o Imperatriz, é o que eu lembrei agora. Só do Paysandu ele levou 6. Do 13 levou 4. Da gente levou 2. Só do Paysandu ele levou 6. É verdade. Mas como o Imperatriz é café com leite, então as piores defesas é de Paysandu e Manaus. Meus amigos do Brasil, café com leite é um termo utilizado aqui para brincadeiras. Isso foi surgido na década de 70, utilizado muito na década de 80, para pessoas que não tinham tanta expressão na brincadeira, então ela não valia de nada. Então aí dizia, ela é café com leite. Esse é o termo que o Francisco utilizou. Né? É um sujeito que participou pouco, mas quando participou é com ironias e com jargões assim, antiquários. Fantásticos. Mas, enfim, se não tiver a pior, ele tem uma das piores defesas da competição. O que não significa, claro, para ninguém de Belém que escuta esse podcast fica com raiva da gente. Não significa que por ele ter essa defesa tão vazada, ele vai chegar e levar vários gols do Santa Cruz, que é o que nós, como tricolores, queremos que aconteça. Não significa isso. A gente sabe o quanto é difícil enfrentar o Paysandu, inclusive no histórico de confrontos, o Santa Cruz leva desvantagem, a gente sabe disso, mas são momentos que o Santa Cruz tem que utilizar em seu favor. E além dessa questão psicológica do Paysandu, tem esse problema da defesa, que é um dos calos do Papão da Curuzu nesse campeonato. O Santa Cruz não precisa de aperreio nem de agonia nesse jogo. É estudar o jogo, ter calma, tranquilidade. Exato. E jogar nos erros do Paysandu. Exatamente. Não é ser retranqueiro, é saber jogar o jogo. Então vamos lá. Placar do jogo, senhores. O que é que vocês... qual a opinião de vocês sobre o placar do jogo, professor? 2-1. 2-1 Santa Cruz. Não gosto muito da placar, não. 2-1 pro Santa Cruz. Gerailton. 3-0. Eita, moleque. Um gol. Oh, rapaz. 3-0. Um gol de Totti, Sim. Didira e Tinga. Vou fazer um pule amanhã. Esse bicho é nordestino mesmo. Fazer um pule amanhã. Francisco? Eu vou um pouco mais otimista que Reginaldo, mas não tanto como Gerailton. Né? Para mim é 2-0. 2-0. Não quero levar gol do Paysandu, não, que deixa o jogo tenso. Eu não sei se eu digo meu placar. Não sei por que não. O que é que te impede? Fala. Diga. É charminha, ele quer dizer.
É 1-1. Não diga, não diga, não diga, não diga, não era pra diga. você falar, não. Não era pra você falar, não. A gente pediu, a gente implorou, mas era pra você ter se recusado. Eu tô Rapaz, meio cismado com esse jogo. eu quando o Gerailton falou, disse, vou fazer meu pulo, e aí quando Maurício falou, já não vou fazer mais meu pulo. Eu Vou tô comprar pão. como diz a Elisinha da Paraíba, eu tô feito gato quando vê Rottweiler do outro lado da rua. Fica meio cismado. Ô Maurício, Diga. só para corrigir então, Imperatriz é a pior defesa, 20 gols. Paysandu é a segunda, 11. Mas é café com leite, como eu disse. Imperatriz não conta, não. Com né? todo respeito aos meus amigos do Maranhão, mas Olha, quando você diz com todo respeito, é porque essa veio a ironia frase que não é respeita fantástica. ninguém. É verdade. não, quando a pessoa chega e diz com todo respeito, se prepare que você não vai gostar do que ela vai dizer. verdade. É otário. É o sapo que tem 4 patas e anda pulando, meu. Quando a pessoa inicia o discurso assim, com todo respeito, se prepare que o que ela Não vai tem dizer respeito vai lhe nenhum. chatear muito. É igual quando a pessoa diz, eu respeito sua opinião, mas... Olha, então vamos embora, encerrar aqui o podcast. Vamos embora. Vamos para o nosso até logo. Professor, Vamos embora. Até logo. Pessoal, compartilhe, escute o podcast. Eu não quero levar gol do Paysandu para não ter que ficar escutando carimbó, não é? Dos times de Belém, pelo amor de Deus. Né? Já eu fiquei com a musiquinha do Remo, rapaz, na cabeça, escutando a Rádio Clube do Pará. O Remo fez 3 gols, o carimbó do Remo, olha, sinceramente. Mas se é isso aí, aproxima aí, pessoal. se aproxima, Diga. se aproxima, não sei se é nesse final de semana, o Círio de Nazaré, né? Lá É domingo. em Belém. Domingo. É domingo, né? Domingo. Isso, E exatamente. eu já escutei torcedor do Remo dizendo que o Remo não perde durante o Círio de Nazaré. Tomara que não seja igual pro Paysandu. Ele joga com a Jacuipense, né? Joga a Jacuipense, isso. É um jogo dificílimo. Ele não se oriente, não. Gerailton, seu até logo, amigo. Um até logo, um breve até logo, a nossa torcida coral, líder, isolada, vamos para o segundo turno. Torcedor, escuta aí o pré-jogo, curte, compartilha, dá aquela moral e vamos rumo à vitória. Francisco. Eu me despeço aqui desse podcast agradecendo, feito Faustão, né, a audiência e a paciência dos meus amigos. Novamente, eu vou mandar um abraço para Wagner. Wagner estava cobrando o podcast hoje de manhã. Diga o apelido do cidadão. Ele mandou uma mensagem. Hã? O apelido do cidadão. Pro meu amigo Wagner Marciano, certo? Wagner Marciano. Deve estar na área 51. Depois eu conto essa história porque é que ele tem esse apelido que a gente colocou nele. Foi num grupo que a gente fazia parte, um grupo só de gente inocente, gente fina, elegante e sincera. Aí a gente colocou esse apelido nele. Então, pro meu amigo Wagner Marciano, que estava cobrando esse Mas podcast. é de sua autoria? E Wagner, conforme eu disse... Não é da minha autoria, não. Não é da minha autoria, não. Eu seria incapaz de fazer um negócio venusiano foi você. Na realidade, o Inca Venusiano foram os dubladores do National Kids. Não, Eu só fiz copiar. mas foi você que atribuiu ao cidadão lá, né? Realmente fui eu. E Wagner, conforme eu disse, é aquele torcedor do Santa Cruz o seguinte: ele reconhece todas as deficiências e mazelas. Ele não é aquele torcedor iludido, papapá. Mas não tem aquele sujeito que está sempre confiante na próxima vitória? Pronto, esse é Wagner. Um abraço para ele e para toda a galera coral. Então, senhores, é isso. Domingo não tem desculpa. A gente, logo após o jogo, grava esse pós-jogo, pessoal, e coloca no ar. Beleza. Vamos embora. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. E viva o Santa Cruz Futebol Clube. Viva! Vamos embora. Viva! Viva!
adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.